E aí também, o pessoal, se eles entrarem, né, eles vão acompanhando aí a aula e como vai ficar gravado, o pessoal tem acesso depois também. Então hoje, né, eu estou substituindo aqui o professor Anderson, que, que está de férias, né? Ele retorna com vocês a partir ali do dia 17, né? Então a aula de hoje e semana que vem provavelmente serei eu com vocês aí, tá? Que eu quero falar hoje, né? Eu quero trazer um pouco aqui dos conceitos de mecânica dos fluidos, certo? Então, a mecânica dos fluidos, ela é a área, né, da física ali que estuda os fenômenos relacionados aos movimentos dos nossos fluidos, certo? Então, ela estuda, né, o comportamento e o movimento dos fluidos. E ela envolve, né, a parte de estática e a parte de dinâmica, ou seja, tanto o comportamento e as propriedades do nosso fluido, né, quando estão em equilíbrio e quanto, né, eles estão em movimento. Então, na área nossa aqui de refrigeração, né, e ar-condicionado, o conhecimento da mecânica do fluido, ele é fundamental, já que todos os sistemas, né, de distribuição de ar, através de redes, de dutos, sistemas de condensação à água, tubulações de fluidos refrigerantes, né, para sistemas industriais e sistemas de distribuição de água gelada, operam de acordo com os princípios, né, da física do movimento dos fluidos, certo? Então, por exemplo, aqui, né, nessa figura, a gente tem ilustrado aqui as principais aplicações da mecânica dos fluidos. Então, a gente pode ver aqui, né, os nossos dutos de insuflamento que conduzem esse ar já refrigerado, né, desde os nossos fan coils até o ambiente que eu quero refrigerar, né, distribuindo esse ar aí de acordo com os critérios de ventilação e conforto térmico. Então, a gente tem aqui também, né, um sistema, né, exemplificado, um sistema de água de condensação, né, que transporta a água fria, né, que transporta a água que resfria o nosso fluido refrigerante através aqui do condensador do chiller, né, conduzindo esse fluido aqui até as nossas torres, né, de resfriamento, onde ele é refrigerado, certo? E a gente tem, né, a outra parte do sistema aqui, né, da central de água gelada, que é chamado, né, de que transporta essa água resfriada pelo chiller até os fan coils, né? Então a gente tem aqui um exemplo dessa central de água gelada, né? Onde esse ar refrigerado aqui ele é insuflado nos ambientes, né? Através do fan coil e esse ar, ele é conduzido através dos nossos dutos e a gente tem o chiller aqui, né, que faz a refrigeração dessa água para possibilitar, né, a geração do frio aí, certo? Então, na mecânica dos fluidos, a gente utiliza, né, diversas unidades de medida. Então, as grandezas, elas são representadas pelo seu valor, né, e pela sua unidade de medida. Então, daqui para frente, né, nessa aula aqui, a gente vai utilizar o Sistema Internacional de Medidas, que define, né, as medidas utilizadas legalmente aqui no Brasil. Então, a gente tem, né, as quatro dimensões básicas do sistema internacional, que é o comprimento, né, representado pelo metro, a massa representada pelo quilograma, o tempo representado pelo segundo e a temperatura representada pelo Kelvin, certo? A partir dessas quatro dimensões básicas, a gente tem, né, as unidades derivadas, certo? Que estão representadas aqui, né? Por exemplo, a força, pressão, energia e potência. Ou seja, as unidades de medida dela são derivadas, né, das dimensões básicas ali do sistema internacional. Então, no campo da refrigeração e climatização, é muito comum também a gente ver, né, a utilização de unidades no sistema inglês, certo? Por exemplo, ali a temperatura sendo indicada
em Fahrenheit, né? As medidas sendo indicadas em polegadas. Só que é importante a gente conhecer e trabalhar, né, nas unidades aqui no Brasil, que é que o Brasil faz parte aí, né? Ele adota o Sistema Internacional de Medidas, certo? Então, por exemplo, né, a nossa pressão aqui, que é muito utilizada, né? Então, ela é derivada do quê? Da unidade de força por uma unidade de área, certo? A unidade de energia, né, que no sistema internacional é o Joule, certo? Ele é determinado, né, pela grandeza em newtons aqui da força, vezes, né, uma grandeza de comprimento que é o metro, ou seja, é newton por metro, certo? E assim por diante. Então, as unidades que a gente chama, né, as grandezas derivadas, elas são realmente como o próprio nome diz, né? Derivadas ali das unidades fundamentais, e a gente vai trabalhar com o Sistema Internacional de Medidas. Então, eu quero revisar com vocês aqui, né, alguns conceitos muito utilizados dentro da dinâmica dos fluidos, e eu vou começar a falar, né, da densidade da massa específica. Então, a densidade, ele é um conceito que envolve, né, a distribuição de uma certa quantidade pela região que ocupa no espaço, né? Então, a gente pode, por exemplo, falar em densidade populacional, né, que representa o número total de habitantes de um determinado local dividido pela área do local, né? E a gente pode falar aqui pela densidade, né, e massa específica, que é a massa, né, distribuída ali na região, né, no volume que ela ocupa no espaço. Então, nas ciências físicas, né, é muito utilizado o conceito de densidade e, e de massa, né, que é definida como essa massa de um objeto dividido pelo volume que ele ocupa no espaço, certo? Então, a definição de densidade é massa dividido pelo volume, certo? A densidade, ela é também chamada de massa específica, né? Quando o material ele é homogêneo, certo? Então, quando um corpo é composto de um material homogêneo, a densidade do corpo caracteriza também a sua massa específica, certo? Que por definição é dado pela mesma divisão da massa pelo volume, certo? Então, a unidade de medida da densidade da massa específica é o quilograma por metro cúbico, certo? Então, a densidade, ela não é uma propriedade imutável, ou seja, então os materiais, né, eles sofrem ali alterações nas suas dimensões em função de alterações na temperatura, na pressão e, e, e outros parâmetros, né? Então, o volume, por exemplo, ocupado, né, por um determinado material aqui, no caso um gás, ele pode variar, né? E, consequentemente, a massa específica também varia, certo? Porque se eu tenho, né, que a densidade ou a massa específica, né? Ele é massa dividido por volume. Se eu vario, né, o volume que esse determinado material ocupa, eu vou variar a densidade do meu fluido, certo? Então, aqui nesse primeiro exemplo aqui, né, eu tenho um processo de fornecer calor para esse gás, fornecendo o calor, né? A energia média cinética dessas moléculas aqui aumentam. Com isso, esse gás ele passa a ocupar, né, um maior volume, ou seja, a distância média entre as moléculas, ela aumenta, certo? Ocupando um maior volume. Se eu aumento esse volume, né, eu diminuo a minha densidade, certo? Então, isso vai nos indicar o quê? Que quando eu tenho um fluido com a temperatura maior, eu vou ter uma densidade menor, certo? Já nesse exemplo aqui, eu estou alterando o volume que o nosso fluido ocupa através de um processo de compressão, certo? Então, eu aplico uma determinada pressão nesse êmbolo aqui, certo? O êmbolo, ele vai realmente se deslocar para baixo, comprimindo, né, essa molécula, as moléculas aqui do nosso gás. E eu tenho, né, um volume final aqui menor do que o nosso volume inicial. Se eu reduzo o nosso volume, né? Se eu reduzo o volume da minha substância, vou dar a cor aqui. Então, se eu diminuo, né?
Se eu diminuo o volume, eu aumento, né, minha massa específica, certo? Aumento a minha densidade, certo? Então, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, eu aumento a densidade, certo? Enquanto que no primeiro caso, né, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume e diminuo a densidade, certo? Então, um fato importante, né, é que a densidade, ela não depende do tamanho do objeto, certo? Mas apenas do material de que é feito esse objeto. Ou seja, eu não tenho, né, na equação de definição aqui da nossa densidade, da massa específica, nenhum parâmetro, né, eh, realmente de dimensão do volume. Então, quando eu divido aqui pelo volume, eu tiro, né, esse fator aí geométrico da minha equação, certo? Então, a densidade ela vai depender, né, mais do material de que é feito o objeto. Então, por exemplo, a densidade da água ela é a mesma, né? Não importa se é uma gota ou uma garrafa ali cheia de água, né? Quando eu faço a divisão da massa eh, daquela substância, né? No caso, a massa da água dividido pelo volume que ela ocupa, vai dar o mesmo resultado, tanto para a gota quanto para a garrafa, certo? O fato, né, da densidade do corpo variar implica, né, em algumas consequências práticas interessantes aqui para a gente, né? Por exemplo, quando diferentes massas de fluido, né, com diferentes temperaturas entram em contato, haverá tendência ali da porção do fluido mais frio, né, do fluido mais frio, que é mais densa, ser puxado para baixo, certo? Empurrando ali para cima a porção de fluido mais quente, certo? Então, nessa figura, a gente nota esses movimentos aqui gerados, né, pelo encontro de massas com temperaturas diferentes, certo? Então, a porção fria, né, que tem uma densidade maior, ela tende, né, a vir para baixo. Quando essa densidade, quando esse fluido mais pesado, né, ele vem para baixo, ele empurra o ar mais quente para cima, gerando aqui essas correntes que a gente chama de convecção, certo? Então, esse fenômeno, ele é amplamente observado aqui para nós na tecnologia de refrigeração e condicionamento de ar, né? Onde os processos, eles sempre envolvem o aquecimento ou resfriamento de algum fluido, certo? Então, o fluido frio, né, ele tende a descer aqui, a ocupar, né, por ser mais pesado, ele desce e empurra o ar quente para cima, gerando aqui, né, as correntes nossas de convecção. Quando esse ar quente sobe, né, mais aqui na porção mais fria, ele resfria, né, aumentando a sua densidade e continuando aqui esse ciclo, né, das correntes de convecção. Então, a massa específica e a densidade, a gente viu que ela muda, né, em função da temperatura. E existe fórmulas, né, da gente calcular a densidade, a massa específica do fluido, né, no caso aqui da água, com relação à temperatura que ela está, certo? Então, a massa específica da água em função da temperatura, ela pode ser calculada através da seguinte equação, né? Onde eu tenho aqui, né, um parâmetro de temperatura que vai influenciar no valor da nossa densidade, certo? Então, temperaturas mais altas, né, tendem a fazer essa parcela da equação ser maior, né, diminuindo o valor, né, da nossa densidade da água aqui na temperatura padrão, certo? E a massa específica do ar, em função da temperatura, ela é calculada, né, através dessa equação, certo? Então, quando eu aumento, né, a nossa temperatura, note que a densidade diminui, certo? Então, nas duas equações, quando eu tenho a variação da temperatura, eu tenho uma diminuição da nossa massa específica, certo? Até aqui tá tranquilo, Edgar? Beleza, e a gente entra, né, agora no conceito de pressão, certo? Tá, professor, tá tranquilo sim. Tá Pode tranquilo? continuar. Tá.
Então, a pressão, né? Ele é o quê? Por definição, ele é a intensidade da força aplicada dividido, né, pela área da superfície onde essa força é aplicada, certo? Então, por definição, né, a gente observa aqui que a unidade de medida da pressão, ela é o Pascal, né? Lembra lá das unidades de medida, né, do sistema internacional? Então, uma unidade de medida de força por área gera a nossa pressão, que no sistema internacional é medida, né, pelo Pascal, certo? Onde o Pascal é 1 newton por metro quadrado. Então, essa força distribuída na área onde ela é aplicada, gera a nossa pressão. Então, eu trouxe como exemplo aqui, né, esses dois pregos, essas duas situações. Então, vamos imaginar que eu queira, né, fixar esse prego, esses dois pregos em uma determinada madeira ali. Então, com o martelo, eu vou exercer a mesma força nos dois pregos. Qual vocês acham que vai entrar, né, na madeira ali mais fácil? É o prego aqui, né, do tipo A, certo? Por quê? Porque justamente eu tenho, né, uma área aqui, ó, menor. Então, a força que eu vou aplicar, né, na martelada aqui, a força que eu aplico quando eu estou martelando vai ser distribuída da mesma forma, né, nos dois pregos. Só que a área, né, que ele exerce essa força, que ele distribui essa força, é diferente do prego A, tanto do que no prego B. No prego A, eu já tenho, né, essa ponta que gera uma menor área. Se eu tenho uma menor área, né, com a mesma força distribuída, eu vou gerar aqui uma maior pressão. É isso que faz com que ela entre na superfície da madeira de forma mais fácil, né? Porque a pressão que ela exerce sobre a parede ali, né, a superfície da minha madeira é maior. Então, quanto menor for a área de aplicação da nossa força, né? Então, quanto menor a área de aplicação da minha força, mais facilmente aqui, né, o prego ele vai entrar na madeira, porque a nossa pressão aqui, né, vai ser maior, certo? E aí a gente entra no conceito, né, de pressão atmosférica. Então, a gente sabe que todos os objetos eles se atraem, né? É realmente uma força de atração ali devido à massa desses objetos. E os objetos que estão próximos à Terra, eles são atraídos, né, para a sua superfície. Então, envolvendo o planeta Terra, existe uma camada de gases, né, em que o oxigênio, inclusive, faz parte, que é o que a gente respira. Então, a atmosfera, ela contém esses gases, né? Esses gases, eles são formados por conjunto de átomos, né, que quando fazem ligações químicas ali, formam o que a gente chama de moléculas, certo? Essas moléculas, elas possuem massa, né, assim como toda matéria, né, as nossas moléculas de gás aqui, elas possuem massa. Possuindo massa, elas são atraídas, né, para a Terra, para a superfície da Terra, mantendo assim, né, essa camada de gases aqui ao redor da Terra, formando o que a gente chama de atmosfera, certo? Então, por exemplo, né, cada molécula dessa, ela tem um peso pequeno, certo? Só que existem milhões, né, muitas dessas moléculas envolvendo a Terra e sendo atraídas em direção à Terra. Então, cada uma delas, né, ela pode ser extremamente leve, pois a massa é pequena, mas se existem muitas dessas moléculas, né, o peso de todas juntas é considerável. Então, dessa forma, o ar, né, atmosférico ali, ele vai exercer pressão sobre toda a superfície da Terra, certo? Isso que é o conceito, né, nosso aqui de pressão atmosférica, que é realmente a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra, certo? Como essa pressão atmosférica ela é em função da quantidade de ar
na minha camada de atmosfera, a gente vai ter, né, que cidades, por exemplo, pontos mais baixos aqui vão ter pressões diferentes do que pontos mais altos, certo? Então, a nossa pressão, ela vai o quê? Ela vai diminuir com a altitude, certo? Isso é, então, quando eu aumento, né, a altura aqui do meu local em relação ao nível do mar, menor vai ser essa pressão. Então, se eu chamar aqui de pressão 2, né, que é essa pressão atmosférica na cidade B, e pressão 1, a pressão atmosférica na cidade A, eu vou ter que a pressão, né, 1 aqui na cidade A vai ser maior do que a pressão na cidade 2, justamente porque essa camada, né, de atmosfera aqui é muito maior do que essa camada de atmosfera presente na cidade B. Então, essa massa, né, de ar aqui vai exercer menos, exercer mais pressão, né, na minha cidade mais próxima ao nível do mar do que na minha cidade aqui mais elevada, certo? Então, até o século XVII ali, né, pouco se sabia sobre a pressão atmosférica. Então, o físico, né, italiano, chamado de Evangelista Torricelli, por volta ali de 1630, ele realizou uma experiência que comprovou a existência dessa pressão atmosférica. E além disso, ele conseguiu determinar o seu valor, certo? Então, Torricelli ele teve uma ideia, né? Primeiro, ele pegou aqui um recipiente, né? Então, observe aqui nessa figura 7, ele pegou esse recipiente aqui cheio de mercúrio, né? Então, aquele líquido prateado ali utilizado nos termômetros. Depois ele pegou, né, um tubo fechado, encheu ele com mercúrio, certo? Em seguida, ele tampou essa extremidade, né, do tubo aqui e mergulhou ele no recipiente, certo? Com essa tampa aqui, ó, virada para baixo. Quando ele destampou o tubo, ele observou que a coluna, né, aqui, ó, então ele observou que essa coluna de mercúrio aqui, ó, desceu um certo tanto aqui, né? Ele desceu um pouco aqui, atingindo uma altura aqui, ó, de 76 centímetros, certo? Então, Torricelli concluiu que a pressão exercida pela coluna de mercúrio é igual à pressão atmosférica. Por quê? Porque ela é capaz de equilibrar, né, essa coluna de mercúrio. Então, é importante, né, a gente observar que dentro desse tubo aqui, ó, ele tem uma porção, né, sem ar, que é chamada de vácuo, certo? Se a gente fizesse, né, um furo aqui, essa coluna inteira desceria, né, até atingir o mesmo nível do mercúrio no recipiente, pois ela seria pressionada aqui, né, pela pressão atmosférica, ou seja, eu teria uma entrada de ar. Essa pressão atmosférica, ela exerceria uma força e dissolveria essa coluna de mercúrio aqui, né? Equilibrando aqui com a coluna do recipiente, certo? Então, o Torricelli ele concluiu que a pressão atmosférica ele equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76, né, centímetros de altura, ou 760 milímetros de mercúrio. Então foi uma experiência simples, mas que comprovou a existência da pressão atmosférica e determinou o valor, né, dessa pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica aqui, ela é capaz de equilibrar essa coluna, né, de 76 centímetros de mercúrio. Então, essa unidade, né, centímetros de mercúrio, ela é uma unidade de pressão, certo? Então, foi criada, né, além dela, uma outra unidade de pressão chamada de atmosfera, que equivale, né, à nossa pressão atmosférica. E em relação, né, às unidades de pressão, a gente tem que um atm ele equivale a 76 centímetros de mercúrio, certo? E essa pressão atmosférica, ela muda, né, em função da altitude local, né, que eu estou analisando. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade, né, com altitude de 1.000 metros, então seria 1.000 metros em relação ao nível do mar,
eu tenho uma pressão aqui, ó, de 67 centímetros de mercúrio. Enquanto cidades ao nível do mar, ela tem uma pressão, né, de 76 centímetros de mercúrio. Então, quanto maior a minha altitude da cidade, menor a pressão atmosférica exercida, certo? E aí a gente começa, né, tendo visto esses conceitos, a gente entra dentro do ramo da mecânica dos fluidos chamado de estática. Antes da gente analisar os fenômenos dinâmicos, né, dos fluidos, é interessante a gente entender esses conceitos por trás da estática, né? Então, a estática, ela é o ramo da ciência mecânica que estuda os corpos em repouso. Então, a gente vai ver agora os fenômenos relacionados aos fluidos, né, sem movimento. Então, a gente vai concentrar nossos esforços e nossas análises em três princípios básicos da estática dos fluidos, né? Que é o princípio de Stevens, certo? O princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes, certo? Então, o Steven, né, falando um pouco aqui do princípio de Steven, ele demonstrou que a pressão que atua em um ponto do fluido, situada a uma determinada profundidade, é dada pela seguinte equação, que a pressão naquele ponto do fluido, ele é igual à pressão atmosférica mais uma coluna de líquido, né, que atua sobre aquele ponto, onde H é a profundidade, certo? Rho é a massa específica do meu fluido e G é o valor da aceleração da gravidade, certo? Então, se eu tenho, né, um recipiente com um fluido aqui em determinado equilíbrio estático, e eu quero, né, saber a pressão nesse ponto 1 aqui, eu sei, né, essa determinada altura com relação a uma linha de referência, eu consigo determinar, né, a pressão desse ponto, sabendo as características desse fluido, né, como a massa específica. Eu vou ter o quê? Uma pressão atmosférica, né, exercida sobre essa camada do fluido, mais essa pressão de coluna de líquido aqui. Então, a pressão nesse ponto 1 aqui vai ser a pressão atmosférica, mais, né, esse pedaço de coluna de líquido aqui, certo? Acho que eu coloquei errado. Então, mais essa coluna de líquido, né, que é a massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura aqui, certo? Então, a pressão em um determinado ponto do nosso fluido em equilíbrio, né, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna de fluido acima dele, certo? Então, Steven também demonstrou, né, que para o mesmo fluido, as pressões em um mesmo nível de profundidade são iguais. O que que significa isso? Se eu tenho, né, o mesmo fluido aqui, todos os pontos do fluido que estão, né, na mesma linha de altura aqui, ele tem pressões iguais, ou seja, se eles estão na mesma profundidade em um mesmo fluido, a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, certo? Então, se a gente pode, né, deduzir algumas relações aqui através dessa característica. Então, eu trouxe como exemplo, né, esse tubo em formato de U com dois fluidos, tá vendo? Um fluido B e um fluido A, certo? Então, se eu tenho que nessa interface, né, nessa divisão dos dois fluidos, eu chamei de ponto 1, eu sei que nessa mesma linha de altura aqui, ó, que está o ponto 2, a pressão é a mesma. Então, a pressão, né, atmosférica exercida, né, sobre esse ponto 1, mais a densidade, né, mais essa coluna de fluido B aqui, certo? É igual à pressão aqui no ponto 2, que é igual à pressão atmosférica nesse ponto, mais essa coluna de fluido acima dele. Igualando esses dois termos, né, e retirando da equação os termos comuns, eu chego que
a massa específica do nosso fluido B vezes essa altura, né, de coluna do fluido B é igual a massa específica do nosso fluido A vezes essa coluna de fluido A. Então a gente nota aqui, né, que realmente eu tenho, tá vendo, uma diferença de altura aqui, indicando que o nosso fluido B, ele tem uma densidade menor do que a do nosso fluido A, certo? Então a gente tem algumas consequências, né, desse princípio de Stevens. Então, duas consequências importantes do princípio, né, de Stevens são mostrados aqui nessa figura 10 e na figura 11. Então, na figura 10, né, é demonstrado o fato de que a pressão em um fluido varia com a profundidade, certo? Mas ela é a mesma em todas as direções. Então, né, nessa primeira parte, note que eu tenho, né, esse tubo comunicando com esse ponto aqui, né, que eu vou chamar de ponto um, e aqui comunicando com esse ponto 2. Então, a pressão, né, quando eu vou descendo no nosso fluido, ela vai aumentando. Por isso que a coluna, né, para equilibrar essa pressão no ponto 2 é maior do que a coluna de fluido aqui do ponto um. Então, isso demonstra, né, que a pressão varia conforme a profundidade, certo? Já nessa parte, vai me mostrar que as pressões na mesma linha aqui, né, na mesma linha de altura, ela é igual, certo? Então, não depende da geometria, né, ou das dimensões aqui do nosso tubo, certo? Depende apenas do ponto, né, onde eu estou medindo essa pressão, ou seja, da mesma fluidos aqui, na mesma profundidade, tem a mesma pressão, certo? Já na figura 11, a gente nota esse fato, né, de que a pressão ela é independente da forma e do tamanho do meu recipiente. Então, note aqui, né, que eu tenho um recipiente todo ondulado, certo? Um recipiente com formatos diferentes aqui, variando, né, a seção transversal, certo? E eles têm, né, a mesma altura aqui de coluna de líquido, demonstrando justamente que a pressão ela não depende da forma e do tamanho do recipiente, apenas aqui da profundidade, certo? Esse fato, né, do fluido ter a pressão aqui na mesma profundidade, e de não depender da forma e do tamanho, vai me dar uma consequência muito importante que é chamado vasos comunicantes, né? Então, o sistema de vasos comunicantes, ele é formado por dois ou mais recipientes, né? Que a gente pode, pelo nome, né, chamado de vasos, dois ou mais recipientes que se comunicam aqui pela base, né? Como mostrado na nossa figura 12 aqui, certo? Então, nessa figura, observe aqui que esse líquido em equilíbrio, né? Ele é sujeito apenas à pressão atmosférica, certo? Então, a altura, né, nos dois pontos aqui dos vasos é a mesma, justamente pela ação, né, dessa pressão atmosférica. Então, independente da geometria dos nossos tubos, a gente tem, né, realmente que para a mesma profundidade aqui, as pressões são iguais. Então, eles se comunicam apenas aqui na base do nosso fluido e eu consigo enxergar, né, quanto de líquido tem nesse recipiente maior, somente analisando aqui, né, a quantidade de coluna de líquido nesse recipiente menor, certo? Então, quando eles estão sujeitos à mesma pressão, a coluna de líquido aqui em qualquer um dos recipientes está na mesma altura, certo? E uma aplicação muito prática desse sistema de vasos comunicantes, né, é o nível aqui, né, de mangueira que é utilizado pelos pedreiros ali na construção civil, certo? Então, a gente determina, né, o nível de altura aqui, né, de um determinado ponto através da altura, né, da coluna de fluido dentro dessa mangueira, certo? Então, se ele fixa uma determinada ponta, né, dessa mangueira aqui, e ele quer saber
qual outro ponto que está na mesma altura, né, está no mesmo nível que esse ponto, ele vai erguendo a ponta dessa mangueira até que a linha, né, dos dois fluidos aqui, elas estejam alinhadas, indicando, né, que esses dois pontos aqui estão no mesmo nível, na mesma altura, certo? Uma outra aplicação desse princípio, que é muito importante para a gente, né, é nos manômetros, certo? Em que é que todo mundo, que a gente sabe, né, que os manômetros é esse instrumento utilizado ali para a gente medir a pressão, né, em um determinado sistema. Então, aqui, né, a gente tem um exemplo de um manômetro formado, né, por um tubo em U, certo? Mostrando que ele consegue medir a pressão aqui no pneu do nosso carro, certo? Então, quando a mangueira desse manômetro é ligada, né, ao pneu, a coluna de líquido aqui à esquerda, né, ela se desloca. Então, nessa parte esquerda, o líquido ele é empurrado para baixo devido à pressão do pneu, certo? E essa coluna ela sobe aqui, né, na direita, nesse ramo da direita. Por que que isso acontece, né? Porque a pressão no interior do nosso pneu é maior do que a pressão atmosférica. Por isso, ela empurra, né, esse líquido até atingir o equilíbrio, certo? Então, pelo princípio de Stevens, dois pontos, né, de um mesmo líquido situados em uma mesma profundidade têm a mesma pressão, certo? Portanto, oi, pode Tá falar. aparecendo não, professor. Tá aparecendo aqui não, esse exemplo que o senhor tá dando aí não. Não tá aparecendo o slide, não? Não, senhor. Para vocês estão aparecendo, ô Thiago? Thiago, Edgar, vocês estão enxergando aqui a imagem de Para mim está um. aparecendo, sim. Tá Da aparecendo? aplicação do carro aqui no tubo IU, está aparecendo. Isso. Ô, De Leon, você conseguir sair da reunião e entrar de novo, aí quando você entrar, tenta colocar para entrar pelo navegador externo, sem abrir o aplicativo do Teams, que vai resolver. Tá ok, tá ok. Tenta aí, eu vou te esperar. Não, pode prosseguir, pode prosseguir. Pode Tá ótimo. prosseguir? Beleza. Pode. Então, pelo princípio, né, de Steven aqui, a pressão nesse ponto indicado pela letra Y, ele vai ser igual à pressão indicado, né, pela letra X aqui, certo? Então, a pressão nesse ponto Y vai corresponder à pressão no interior do meu pneu, certo? Que corresponde à pressão nesse ponto X, certo? Então, basta eu verificar aqui utilizando a escala do manômetro, a altura da coluna de líquido, né? E conhecendo a densidade desse líquido, eu consigo calcular a pressão, né, desse ponto X. Calculando a pressão no ponto X, eu tenho a pressão interna do meu pneu, né? Então, aqui está representado. A pressão no ponto Y, certo? Ele é igual à pressão aqui no ponto X, certo? Por quê? Porque eu atingi, né, o equilíbrio na hora que eu conectei essa mangueira. Então, essa pressão, né, que está superior à pressão da atmosfera, ela empurra, né, essa coluna de líquido para cá. Então, pelo princípio de Steven, a pressão no ponto Y é igual à pressão no ponto X, certo? E eu encontro essa pressão no ponto X aqui, medindo, né, essa coluna de líquido que está indicada aqui no nosso manômetro, certo? Então, esta, né, é uma aplicação do princípio de Steven, que é nos nossos manômetros. Esse manômetro aqui da figura é uma aplicação simples, é um manômetro mais simples, mas os manômetros, né, que são utilizados ali para a gente fazer a medição de pressão nas nossas linhas, né, segue aqui basicamente o mesmo princípio, certo? Deu para entender essa parte aqui, pessoal?
Então, Deu, professor? conhecendo, Deu? deu, né? Então, Deu. conhecendo essas relações de pressão, né? Pressão atmosférica, pressão lida no nosso manômetro, a gente pode, né, construir aqui os conceitos, né, das nossas escalas de pressão, certo? Então, pressão absoluta é o valor da pressão total do meu sistema. Ou seja, eu tomo como referência, né, a pressão zero absoluta. Então, tomando como referência a pressão zero absoluta, a nossa pressão absoluta, né? Ela leva em consideração a pressão até a pressão atmosférica mais a pressão acima da pressão atmosférica. Isso me gera a pressão absoluta, certo? Que é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de líquido ali, que é lida, né, pelo nosso instrumento de medida chamado de manômetro, certo? Então, é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica, certo? A pressão lida pelo meu manômetro, né, ou pressão manométrica, é, portanto, a diferença aqui entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica, né, que é a pressão aqui da atmosfera do local, tá vendo? Atmosfera padrão, certo? Quando a pressão a ser medida, né? Então, eu tô aqui, ó, pressão no meu ponto A, por exemplo, né? Eu tenho uma pressão positiva, né? Isso indica o quê? Que a pressão desse ponto A, ela é superior à minha pressão atmosférica, certo? E o valor da minha pressão manométrica, tá vendo? Ele é considerado positivo, certo? Só que se eu tenho uma medição, por exemplo, desse ponto B, né, em que a minha pressão aqui, ela está abaixo da pressão atmosférica local, né? Se eu tenho esse caso, ou seja, a pressão a ser medida ela é inferior à pressão atmosférica, o valor da minha pressão manométrica, tá vendo? Ele é negativo, né? Ele é considerado sendo negativo e a gente chama, né, a pressão desse ponto aqui de pressão de vácuo, ou seja, eu tenho um ponto com uma pressão menor do que a pressão atmosférica, beleza? Tranquilo? Então a gente entra, né, em um outro conceito aqui da estática, né, outro princípio, além do princípio de Stevens, que é o princípio de Pascal, certo? Então, o cientista francês, né, Blaise Pascal, nome dele, lá em meados de 1650, ele descobriu também, por meio de experiências, que quando, por alguma razão, né, eu altero a pressão em um determinado ponto do meu líquido, essa variação de pressão ela é transmitida, né, a todos os pontos do meu líquido de forma igual, certo? E sem perda desse valor. Ou seja, a variação de pressão ela é distribuída uniformemente em todos os pontos do meu fluido, né? Então, essa propriedade ela é conhecida até hoje como princípio de Pascal. Então, esse princípio de Pascal, ele é utilizado, né, em muitas máquinas ali que exercem força como princípio de multiplicador de força, certo? Como, por exemplo, aqui, né, nessa figura, um elevador hidráulico, certo? Então, esse elevador hidráulico, ele é basicamente um sistema de vasos comunicantes, tá vendo? Então, dois vasos com diferente geometria que se comunicam pela base. Então, ele é formado por esses dois recipientes cilíndricos, né, comunicantes aqui, contendo um líquido, que geralmente é um óleo, né, hidráulico aqui, e eles têm, né, fechados aqui com um determinado pistão, um êmbolo de pistão, certo? Então, quando eu aplico uma determinada força nessa superfície com uma área menor, essa variação de pressão nesse ponto aqui, ó, ela é distribuída de forma igual em todos os pontos do meu fluido, inclusive aqui no ponto de contato com a superfície, certo? Então, eu tenho que essa variação de pressão aqui, tá vendo? Delta P1 vai ser igual a essa variação de pressão no ponto 2, certo? Então, eu tenho aqui, ó, variação, né, de pressão no ponto 1
vai ser igual à variação de pressão no ponto 2. Quando eu escrevo, vocês enxergam aí? Não, não. Não consigo, Não? não. Não tá vendo? Aí. Então, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. O que era importante? Eu vou abrir um outro. Pedir. Agora você tá enxergando? Eu trouxe aqui as figuras aqui pra um outro aplicativo. Agora eu tô. Então, beleza. Então, eu tenho, né, pelo princípio de Pascal, qualquer variação de pressão no meu fluido, né, quando ele está em equilíbrio estático, ele vai ser transmitido de forma igual para todos os pontos do meu fluido. Então, nesse elevador hidráulico, né, eu tenho que ver a variação de pressão nesse ponto aqui, ou seja, eu exerço uma determinada força, né, nesse êmbolo aqui menor, certo? Nesse pistão aqui com o êmbolo menor. Essa força, né, essa variação de pressão, ela vai ser transmitida em todos os pontos do fluido até chegar nessa área aqui do pistão maior, certo? Então, a variação de pressão no ponto 1 vai ser igual à variação de pressão no ponto 2, certo? E eu sei que pressão, ele é o quê? Né? Então, vamos aqui. Eu sei que pressão, ele é uma força sobre uma determinada área, certo? A união, né, dessas duas equações vai me gerar o quê? Que a pressão, né? Peraí, deixa eu... Então, se eu sei que pressão é força sobre a área, eu tenho que a minha pressão, né? Deixa eu fazer aqui. Então, eu tenho que, aqui, ó, que a minha pressão do meu ponto 1, certo? Dividido pela área do ponto 1 vai ser igual ao quê? A pressão, né? A força do ponto 2, que eu escrevi errado. A força do ponto 2 dividido pela força no ponto 2, certo? Da área 2, ó, força 2 sobre área 2. Então, quando eu exerço uma força F1 aqui, né, essa força gera uma determinada pressão nesse ponto aqui do êmbolo, essa variação de pressão é transmitida até esse ponto do êmbolo maior do pistão 2, certo? Então, por exemplo, se eu quero saber, né, qual que é o valor da minha força 2, eu isolo ela aqui, né? Quero saber qual que é essa força exercida aqui pela minha área maior. Força 2, ele vai ser o quê? A área 2 dividido pela área 1 vezes a força 1, certo? Esse termo aqui, ó, que depende apenas da área, né, dos meus êmbolos, ou seja, apenas da geometria desse êmbolo, é o nosso fator de multiplicação, certo? Então, quanto maior, né, essa diferença entre áreas, mais eu consigo aumentar essa força aqui. Então, por exemplo, se a área 2, né, do êmbolo 2 for 10 vezes maior do que a força, que a área do êmbolo 1, eu vou ter o quê? Que a minha força 2, né, vai ser o quê? 10 vezes a área 1 dividido pela área 1 vezes a força 1, certo? Como esse parâmetro é igual, eu tenho que a força 2, ela é 10 vezes a força 1. Então, através da mudança de geometria, né, dessas áreas aqui, eu consigo uma força 10 vezes maior do que a força aplicada aqui nesse ponto 1, certo? Então, essa é uma utilização que a gente tem do princípio de Pascal, que é utilizado até hoje, certo? E onde que ela é utilizada? Deixa eu
Então, ela é muito utilizada nos nossos freios hidráulicos, né? E em nossas prensas hidráulicas, certo? Então, esses dispositivos utilizam do princípio de Pascal, que é esse mesmo princípio que eu mostrei para vocês, né? Ele é utilizado tanto no nosso freio hidráulico quanto nas prensas hidráulicas. Então, por exemplo, com a atuação, né, do pisar aqui do pé, eu consigo parar, né, as rodas do nosso carro justamente por essa aplicação aqui, né? Então, eu gero, né, uma força aqui, ele é transmitido em todos os pontos do fluido de forma igual, e aí eu consigo realmente parar, né, o disco ali do nosso carro. Na prensa hidráulica, da mesma forma. Então, a força gerada aqui pelo nosso operador, né? Ele é transmitido por esse fluido. Quando ele encontra uma área maior aqui, ele gera uma pressão maior, né? Ele gera uma força multiplicada aqui, uma força maior, conseguindo aqui realmente prensar, né, os nossos objetos, certo? E o terceiro princípio que a gente tem dentro da estática, né, é o princípio de Arquimedes, certo? Então, a preocupação com fazer cálculos, né, de volume de corpos é antiga, ou seja, eu determinar qual que é o volume de um determinado corpo, né, às vezes, dependendo da geometria desse corpo, é bem complexo, né? E isso já vinha sendo estudado, né, por muitas pessoas ao longo das eras aí. Então, os habitantes desde a Grécia Antiga, né, já fazem o estudo de determinação de volume dos nossos corpos e a gente tem, né, em destaque ali o trabalho de um matemático, né, e físico chamado Arquimedes, certo? Então conta que enquanto Arquimedes tomava banho, né, ele constatou que a água aumentava de volume quando ele mergulhava, ou seja, o nível da água na banheira subia quando ele entrava dentro da banheira. Essa quantidade de água que subia, né, era o volume do corpo de Arquimedes que estava submerso, né? Então, por exemplo, na figura 23, a gente pode ver como que eu consigo, né, determinar o volume desse objeto aqui, inserindo ele através, né, de um tubo graduado aqui, certo? Então, se eu coloco, né, água nesse tubo graduado e faço a marcação de quanto, né, que esse volume de água ocupa. Eu pego esse volume, né, esse objeto com uma superfície bem irregular e coloco ele dentro desse pote. O quanto de água subiu aqui, né, através, né, dessas linhas graduadas, o quanto de água subiu vai ser o volume do nosso sólido, certo? Então, o princípio de Arquimedes, ele vem justamente, né, é um princípio que permite a gente encontrar os volumes desses corpos diferentes, certo? Então, Arquimedes formulou também o princípio do empuxo, né? Ou seja, segundo ele, quando um corpo imerso, né, em um fluido desloca uma dada quantidade de fluido, isso provoca uma força, né, para cima, chamado de empuxo, certo? Então, por exemplo, né, se eu tenho um determinado objeto aqui, se o peso desse corpo for maior do que o empuxo gerado, o corpo vai afundar, certo? De forma contrária, se o peso do meu corpo for pequeno, né, o corpo vai flutuar. Isso significa que se a densidade do corpo, né, for maior que a densidade desse fluido, certo? O corpo vai afundar. Se a densidade for inferior a desse fluido, que no caso aqui pode ser a água, o corpo vai flutuar, certo? Esse impulso gerado, ou seja, essa força em sentido contrário à força-peso, né, chamado de impulso, ele é calculado, né, através da seguinte equação: a densidade, a massa específica do nosso fluido vezes a gravidade, vezes o volume do meu fluido submerso, certo? Então, quando o fluido ele está imerso, quando um objeto está imerso nesse fluido, ele gera, né, uma força de empuxo.
Então, se a gente lembrar, né, o ar ele é um fluido, então por isso que, né, que a gente tem, por exemplo, aplicações aí de aviões, né, de corpos que conseguem flutuar, né, no nosso fluido, justamente por essa força de empuxo. Então, o avião, né, ele consegue realmente viajar ali, deslocar do nosso chão através do empuxo gerado nas asas desse avião, certo? Então, para hoje era isso, né? Queria falar um pouco da estática dos fluidos e dos princípios, né? Que envolvem esses fluidos antes de iniciar, né, a parte ali da dinâmica. Então, na próxima aula a gente vai ver já realmente quando a gente põe, né, esses fluidos ali em movimento. Então, a gente vai ver um pouco dos conceitos de viscosidade, perda de carga, né? Como que isso influencia ali no dimensionamento das nossas tubulações e assim por diante. Beleza? Tá tudo bem, professor. Foi Tá tranquilo. tranquilo? Você Foi. já